Nesse dia especial que a gente continua a celebrar os 60 anos da Globo, eu falo ao vivo da comunidade da Ilha de Deus, que fica no bairro do Pina, bem na zona sul da capital. Um lugar muito representativo, de gente muito trabalhadora, banhada por manguezais. E sabe por que a gente está aqui? Porque na Ilha de Deus, os moradores lutaram muito e lutam para transformar a realidade do lugar em que eles vivem. É um sinônimo de transformação, resiliência, resistência, força. Muita gente tem bastante orgulho de ser daqui. E essa é a Ponte Vitória das Mulheres. Sabe por que ela tem esse nome? Porque as mulheres lutaram muito, reivindicaram muito a construção desse espaço. Imagina que até 1986 não havia nenhuma ponte que ligasse a Ilha de Deus ao restante da cidade. Depois foi feita uma ponte improvisada de madeira e só em 2009 que foi construída essa estrutura de concreto, né? Então, as mulheres têm grande participação nessa reivindicação. E você deve estar se perguntando onde está a Maristela. É claro que ela saiu do estúdio e está aqui na Ilha de Deus, no Marco Zero da Ilha de Deus, para falar com a gente. Bom dia, Maristela. Muito feliz de estar com você nesse jornal, viu? Oi, Natália, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo, felicidade enorme em comemorar os 60 anos da TV Globo com edições especiais. A gente já começa essa edição mostrando, né, essa paisagem bonita, né? Estou cercada por manguezais, por rios também, e é daqui que essa comunidade da Ilha de Deus tira o seu sustento. Na edição de hoje, primeiro, antes de tudo, para a gente começar, eu quero agradecer a sua companhia. Você que abre a porta todos os dias para a gente entrar, você que deixa a gente sentar no sofá da sua sala, seja muito bem-vindo, tem muita informação sempre para você. O NE1 que faz parte desta história há 42 anos, desde 1983, trabalhando para te informar, para levar o melhor para você, com imagens aéreas, com imagens daqui de baixo, uma equipe toda preparada para levar o melhor dessa ilha, chamada Ilha de Deus. E de fato, gente, é um lugar muito abençoado, viu? Vou mostrar para você que os projetos, eles foram sendo construídos ao longo dos anos aqui. Projetos sociais, vou subir aqui, exatamente para a gente chegar no coração da ilha, onde Natália Diello disse, é o Marco Zero aqui da Ilha de Deus, com essa pracinha aqui, inclusive, tem uma relação muito forte com a TV Globo, que a gente vai contar ao longo dessa edição. Foi uma parceria, uma iniciativa também, as crianças ganharam essa área de lazer, que também tem várias referências do que a comunidade é, tá? Os brinquedos aqui imitando as raízes do mangue, também tem um barco aqui, as casinhas, olha só, que parecem, remetem aí, tem essa referência, essa memória das antigas casas em palafitas aqui da região. Mas a gente vai caminhando, porque hoje o NE1 tá muito à nossa cara, gente, pertinho da comunidade, do jeito que a gente gosta de fazer, conversando com você, olho no olho. Inclusive essa pracinha, ela foi pintada na semana passada, porque para a festa a gente se prepara, né? A gente se arruma e a gente vai passando aqui para mostrar que a primeira coisa que me chamou muito a atenção aqui na Ilha de Deus foram essas ruas estreitas, tá? Várias ruas estreitas, casinhas coloridas. Quem vem de carro para cá, deixa o carro lá embaixo, tá? A comunidade fica nesse vai e vem todo dia. E, claro, eu falei sobre essa atividade, né, do manguezal, dos rios, que as pessoas vivem da pesca. Eu já arrumei uma sombra aqui para sentar do lado da Kika. Conheci a Kika na semana passada, quando estive aqui, né, Kika? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. A Kika faz isso aqui numa velocidade, gente, que eu tive dificuldade de entender o processo, de tão rápida que ela é. O que você está fazendo, Kika? Conta pra gente. Tô catando sururu, eu tô tirando da bucha. Aí daqui vai para cozinhar ali, entendeu? Eu só faço catar da bucha. Tenta fazer só um pouquinho mais devagar, só pra gente entender. Tô tirando da bucha. Aqui, ó. Da bucha. Que é o que não serve para ser consumido, né? É, justamente. Daqui a gente joga fora, né? Essa bucha. O que vai ser consumido é esse aqui. E depois que você faz toda essa separação, Kika, qual é o processo? O processo tem que ir pro fogo, depois vai peneirar, aí depois tem que limpar novamente para depois vender.
E a gente está aqui, Kika, em comemoração aos 60 anos da TV Globo. O que a Globo representa para essa comunidade? Muita coisa, né? Que eu creio que todo mundo assiste a Globo, fala bastante das mulheres, entendeu? Muita coisa. Inclusive tem um empreendedorismo muito forte, né? As mulheres muito guerreiras, batalhadoras. Eu fiz questão que a Kika contasse esse processo, que várias marisqueiras, se você chegar aqui no fim da tarde, você vai observar elas trabalhando. Às vezes a gente compra tudo prontinho ali, né? No mercado, na feira, e não sabe, né? Que tem tanta gente trabalhando por trás disso para que você tenha qualidade, né? Na hora de comprar o seu marisco, na hora de ter a fartura na sua mesa. Olha só onde tudo isso começa. Kika, agradeço por enquanto a sua participação e agora a gente vai voltar com Natália Dielu. Estou falando aqui sobre esse trabalho tão importante e Natália também está acompanhando pescadores, marisqueiras, para mostrar um pouco mais desse trabalho tão importante desenvolvido aqui na ilha, né, Natália? Com você. Maristela, a gente continua esse passeio pela Ilha de Deus, né? Esse lugar de gente tão trabalhadora. E a gente mostra aqui um dos 148 viveiros que existem na Ilha de Deus, que, sobretudo, viveiros de camarão, né? Eles também têm peixes e outros siri, crustáceos, mas nesse período os camarões, né, predominam. A gente está aqui no viveiro que é de FAO e que representa, né, uma atividade econômica que é muito importante para a comunidade de uma maneira geral, porque você estava me explicando, FAO, que várias famílias elas tiram o sustento desses viveiros e que gera renda para quem está dentro da comunidade, né? Boa tarde para você, bem-vindo ao N1. Boa tarde a todos. Sim, com certeza, é isso aí. Também é um grande prazer da gente, da APA, da Associação dos Pescadores e Aquicultores da Comunidade do Recife, estar aqui representando nosso trabalho, nossa cultura, que está aqui, nosso trabalho de viveiro, que tem trazido o sustento para essas famílias. São famílias que sobrevivem da pesca artesanal e, por sua vez, também desenvolvem a aquicultura dentro de uma comunidade tradicional, dentro do estuário do nosso Recife. Nosso Recife é rico. A aquicultura é o cultivo do camarão. É isso. A aquicultura é o cultivo do camarão, peixe, que nós temos o policultivo, né? Que são todas as espécies nativas, e temos o camarão vanamei, que é conhecido por aí como camarão cinza, aquele vermelhinho que você come na praia. Ele é cultivado também aqui na Ilha de Deus, nosso lugar. Me explica um pouco como é que funciona esse cultivo, né? Em relação à sustentabilidade, ao cuidado com o meio ambiente. Existe esse olhar para isso também? Sim, com certeza. O principal alvo da gente hoje aqui é lidar, conviver com o meio. Porque sem o meio ambiente a gente não tem como retirar. Nós temos um trabalho aqui que é um trabalho de camarão orgânico. Nós já fazemos plantio de mangue, nós fazemos limpeza no estuário, fazemos mutirão dentro da associação, onde a gente retira esse resíduo do meio, dentro dos mangues, não só a APA, como as outras entidades, as outras instituições. Vamos andando, porque eu quero muito mostrar para o pessoal enquanto você fala. Vou pegar aqui a redezinha aqui para mostrar nosso camarão orgânico, 100% saudável, você pode comer, temos segurança. Vamos andar, é para lá? Temos é para lá? É. Vamos andar para lá. FAO vai mostrar para a gente aqui rapidinho, né, esse camarão. Porque existe um cuidado também, né, FAO, com relação à qualidade da água, né? Isso. Temos uma água que foi feita recentemente análise pelo ITEP e mostrou que a qualidade da água está segura. O camarão, ele é seguro, análise técnica, viu? E nós garantimos para você que essas análises são boas e o camarão é de qualidade e segurança. FAO vai finalizar e mostrar aqui pra gente esse camarão da Ilha de Deus, né? Que ajuda tanta gente todos os dias, porque aqui ele também faz contratos temporários com pessoas da comunidade, atravessadores da própria comunidade compram aqui para revender lá fora. Então é uma atividade importante aqui para a Ilha de Deus. A gente vê aí o camarão desse viveiro, um dos 148 viveiros da Ilha de Deus. E a gente vai continuar por aqui. É muita riqueza. É muita riqueza que a gente temos na nossa comunidade. E se você quiser visitar a comunidade, pode vir, estamos aí para receber todo mundo que quiser conhecer e comer e degustar desse material que a gente tem aqui, dessa riqueza, viu? Certo. A gente agora vai falar com o Joab Alves, que ele vai trazer informações importantes sobre a nova tarifa social da Compesa. Joab, boa tarde para você.
Oi, Natália, muito boa tarde para você, para Maristela, para todo mundo que está acompanhando esse ENE1 especial. A gente vai falar sobre a tarifa social que entrou em vigor nesse último sábado. Mais de 400 mil famílias pernambucanas vão ser beneficiadas. Aqui ao meu lado está o presidente da Compesa, Alex Campos. Seja muito bem-vindo aqui ao ENE1. Primeiro, vamos explicar o que é essa tarifa social? Seja bem-vindo. Muito obrigado. É uma tarifa social que abrange 400 mil usuários da Compesa, usuários que ganham até meio salário mínimo per capita, que estejam cadastrados no CadÚnico. Famílias que já habitam em habitacionais populares do Minha Casa Minha Vida, faixa 1, são usuários que terão direito, e também do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, que ganha até meio salário mínimo per capita. Esses usuários vão ser enxergados a partir de cadastros oficiais, ou seja, os cadastros públicos. A Compesa cruza com o seu banco de dados e essas pessoas não precisam, inclusive, requerer a Compesa nem solicitar o benefício, porque ele será reconhecido de maneira automática. Isso já está sendo feito desde o último sábado e a gente já identificou automaticamente 400 mil usuários com esse perfil. Tem como consultar? É possível consultar no compesa.com.br. Foi feito lá uma ferramenta onde as pessoas colocam o CPF e podem também, pelo número da matrícula, consultar se tem direito ao benefício. Muitas pessoas perguntam se o seu nome ainda não estiver cadastrado na Compesa. Eventualmente é bom observar se a conta de água, né, daquela família, daquela residência, daquele usuário, está associado com algum dos beneficiários da casa que sejam do CadÚnico, por exemplo, ou do Minha Casa Minha Vida. Então, em princípio, não é preciso procurar a Compesa, não precisa apresentar nenhuma documentação, basta aguardar as atualizações de cadastro em até 60 dias para um público que eventualmente ainda reivindicar, digamos assim, a inexistência do benefício. A Compesa vai ter um canal especial, mas nesse primeiro momento a ideia do clique zero é que as pessoas não precisam se submeter a nenhum tipo de burocracia. Para esse usuário que se enquadra nesse perfil e não teve o benefício concedido, o que é que ele deve fazer? O senhor já adiantou que vai ter um canal? Como é que seria esse canal? De início, a gente sugere que esse público atualize, por exemplo, os seus cadastros no CadÚnico, no CRAS, perto da sua casa. Esse é o primeiro movimento. Depois é preciso também deixar atualizados os cadastros da Compesa, mas eu já adianto que 400 mil usuários já foram identificados. Até lá, a Compesa vai fazer a atualização do cruzamento de dados, então é possível que em próximas listas que vão ser feitas a cada 30 dias, nós vamos identificando esses usuários. Ao promover suas atualizações junto aos cadastros oficiais do tipo CadÚnico, se ao poder atualizar o seu cadastro junto à Compesa, ainda assim houver essa dúvida, é preciso aguardar um período de 60 dias, quando nós teremos um canal especializado para essas pessoas. Mas a ideia é que ninguém tenha que submeter a nenhum tipo de burocracia. Muito obrigado aqui pela participação no ENE1. Maristela, é com você. Obrigada, Joab. Olha, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver como a comunidade participa e sempre participou do ENE1. Com quadros, reportagens. É daqui a pouco, até já. Em Garota do Momento. Estamos de volta ao vivo, direto da Ilha de Deus, aqui na zona sul do Recife. E agora a gente conta um pouquinho mais da nossa história, da nossa conexão, da nossa relação com você. Hoje o ENE1 é na rua e isso não é por acaso. É aqui que sempre estivemos, mostrando os bons exemplos da comunidade, mostrando os problemas também, tentando ser este canal, essa mediação para a solução dos problemas. E essa reportagem que você vai assistir agora é para mostrar o quanto nós somos agradecidos por sermos tão bem recebidos aí na sua casa. Ladeiras, escadarias, ruas estreitas, outras bem largas, algumas sem calçamentos. As nossas periferias são diversas, assim como os moradores que nelas vivem. Nas últimas décadas, o ENE1 tem registrado as mudanças constantes nesse cenário tão urbano. São as dificuldades e também as alegrias de viver em comunidade, com um jeitinho que é só nosso. 2007. Era assim o conjunto Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, lar de 2.000 famílias. Os ônibus velhos, a passagem cara. Chegar aqui no posto não tem um remédio a colesterol. Foi o local escolhido para a estreia do Vida Real no ENE1.
A ideia era dar uma cara diferente às matérias de comunidade. Assim, a gente tinha que se aproximar da comunidade, mas não só mostrando o problema, mas mostrando o problema e também coisas boas que tinham na comunidade, talentos, pessoas que se revelavam pela arte, por fazer alguma coisa diferente na comunidade. Eu acredito que a cultura é muito mais forte do que todas as coisas negativas que há ultimamente na vida. Rafael Pimenta era o produtor do quadro na época. Bruno Fontes era o repórter. Eu ia antes na comunidade, levantava todos os problemas e as coisas bacanas, e aí a gente se reunia quando voltava e no dia seguinte ele gravava. O conjunto Muribeca foi demolido em 2020, depois de uma longa disputa na justiça por causa de problemas nas estruturas dos prédios. Hoje, a sensação é de vazio, abandono, com muitos problemas. É muito pouco um ônibus só para essa comunidade aqui. O problema, já disse tudo ali, ó, primeiramente, aquele lixo. Mas também tem melhorias. O posto de saúde é um exemplo. É remédio, se eu quiser receita, eu vendia de sexta. Eu consigo meu remédio, que eu sou portadora de marca-passo. As casas têm água encanada. É só à noite a água aqui, é só à noite. Aí tem hoje, o dia todo, amanhã não tem, e é assim. São avanços e atrasos na vida real das periferias, que o ENE1 segue mostrando em novos formatos, sempre de olho nas necessidades do telespectador. Serviços gratuitos, sobre o direito mesmo dele, onde ele pode buscar esse direito. Ele tem uma necessidade também de informações sobre quem pode ajudar ele naquele problema. Então, quando ele está vivendo um problema na comunidade, às vezes ele não sabe de quem é aquela responsabilidade, né? Ele só sabe que é um problema e ele liga para a nossa produção, ou ele manda mensagens por WhatsApp, ou ele procura a gente de alguma forma. Quando não existia aplicativo de mensagem, as pessoas se comunicavam com a redação por meio da ligação. E aí, antes de existir o celular, as pessoas tinham um telefone fixo em casa ou então iam para a rua atrás de um orelhão, como esse aqui, que agora só existe a sucata, mas por muito tempo foi um elo bem importante entre o morador de Brasília Teimosa e a TV Globo. Alô você, atenção à nossa comunidade, agora vai! Mantive contato com o pessoal da Rede Globo, estarão vindo para fazer o calendário. Eu ficava, Rede Globo, bom dia, boa tarde, opa, tudo bem? Quem é? Esse é o Wilson Lapa aqui de Brasília Teimosa. Olha, estou aperreando vocês, preciso de vocês. Está faltando água na comunidade, está faltando energia na comunidade, a insegurança está grande e vocês sempre nos atendiam. Foram muitos calendários em Brasília Teimosa, no Recife, e em várias outras comunidades, desde a criação do quadro em 2009. Foi feita uma pesquisa e se identificou que as pessoas da comunidade ela não percebia que a gente fazia um problema na rua, no bairro e voltava. Então o calendário foi um mecanismo que nós criamos para que isso ficasse marcado, gravado para eles, né? O calendário é um instrumento universal, então todo mundo conhece, ou já teve, ou marca, seja de papel, seja no celular. Então, assim, era um instrumento conhecido por todo mundo. E aí a gente resolveu unificar essa cobrança com esse instrumento, com o calendário. Uma coisa muito, muito interessante é que depois a gente exportou o calendário. A gente exportou para as 5 Globos e a gente exportou também para dezenas de afiliadas. Angélica Tasso era editora-chefe e Marjorie Cavalcante, produtora do ENE1, quando o calendário surgiu. A televisão cumpre o papel de mediadora entre a demanda de determinado grupo social que eventualmente não tem acesso, de uma maneira mais direta ou mais efetiva às soluções por parte do poder público, e então recorre-se ao jornalismo, nesse caso específico a televisão, que tem uma penetração incrível na sociedade e que influencia os rumos do poder público para ser ouvida, no mais das vezes é isso. Começou a chover durante a nossa entrevista, mas é até bom para a gente falar sobre essa rua. Como era a rua Anequim antes da passagem do calendário? Olhe, uma pequena chuva, a rua já estava alagada, literalmente alagada. Aqui, no inverno, no verão, é sempre essa situação. E não escorria não, ficava aquela água empoçada, como eu comentei, a água verde podre.
Teve a drenagem e teve o calçamento. Isso, os dois. E aí, tá essa maravilha que você está vendo agora. A gente não esquecia também de mostrar que estava resolvendo. Porque isso também era a força da gente, mostrar que a gente podia, junto com a comunidade e junto com o órgão público, poderia resolver aquele problema. Então, o calendário resolvido veio para isso, né? Aquele bom resolvido. Tanto para a comunidade, né? A alegria, teve até festa de aniversário, né? E para a autoridade também falar que resolveu. Dona Agripina, faz muita diferença uma rua com calçamento? Muita mesmo. Porque quando chovia, quando não tinha calçamento, chovia e o mar, quando enchia, pronto, minha casa ficava dentro de uma ilha. Dentro d'água, né? A gente só tem um pedido, tá vendo aqui, ó, o celular deitado? E a interação dos telespectadores, antes feita por ligação, por exemplo, foi ficando cada vez mais próxima com a ajuda do celular. A Laureane Moreira gravou essas imagens que você vai acompanhar agora. Ela e os vizinhos de 3 ruas da comunidade convivem com água suja na porta das casas. Em 2013, um dia de chuva no Recife mudou a nossa forma de fazer jornalismo. A chuva é o destaque desta sexta-feira e as imagens são dos telespectadores. Foram tantos vídeos e fotos de várias áreas prejudicadas por alagamentos que a participação dessas imagens tomou grande parte da cobertura do jornal. Nessa chuva, as pessoas ligavam para a TV, como de costume, minha rua está alagada e tal. A gente retornava e dizia, olha, você tem um celular? Às vezes eles nem tinham, não, minha irmã tem, minha prima tem. Era uma coisa que ainda nem todo mundo tinha. E a gente dizia, olha, pega teu celular, faz a imagem deitada, porque ainda tinha também isso. A gente usa, mas desse jeito aqui, porque é isso que é o padrão ainda Globo, né? Que, enfim, aos poucos a gente foi vendo que não precisava daquilo. O que importa de fato é a imagem. E aí a pessoa fazia deitada, mandava pra gente e a gente usava. E essa chuva marcou muito, porque nós, assim, usamos muito, porque a gente não podia chegar em todo canto. Com isso, todo mundo ganha, né? Quem participa enviando esse conteúdo ganha, porque se percebe na programação, ou seja, se vê representado de maneira mais fiel na programação, e as empresas jornalísticas e midiáticas também ganham, porque com isso abrem esse espaço para uma maior representação dessa diversidade da sociedade. Em algum momento se viu que era impraticável a pessoa estar respondendo todas as quantidades de mensagens que chegavam. E aí, em determinado momento, isso partiu para um computador que ficava recebendo 24 horas, 7 dias na semana, todas essas informações. E ele foi crescendo, foi criando-se ferramentas para filtrar por temas, por tópicos, bloquear mensagens indevidas, imagens indevidas e, assim, se tornou uma excelente ferramenta de trabalho. Nestas imagens enviadas para o nosso WhatsApp, dá para ver muita fumaça saindo do local. Manifestantes fecharam a principal via de acesso às praias do litoral sul de Pernambuco. Descendo, olha, pai, meu Deus, vida, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Jesus! Na maior tragédia ambiental de Pernambuco, em 2022, os telespectadores compartilharam com todo o país, pela tela da Globo, o horror de testemunhar vários deslizamentos de barreira, de ver casas sendo arrastadas pelo rio. Ou o resgate de pessoas em meio à inundação. A chuva não parava. Só aumentava a tristeza, a quantidade de mortos. E assim, foi um trabalho muito difícil, porque ele envolve também, além do profissionalismo que a equipe fez muito bem, envolve o emocional. Começamos a cobrar das autoridades pós essas chuvas e também projetos com vereadores, com assembleia, no Senado, na Câmara. A gente começou a cercar para que conseguisse, e até teve resultados depois de a aposentadoria para os que perderam, né, parentes nas chuvas, as próprias prefeituras envolvidas também fazendo trabalhos. Então, assim, eu acho que nosso dever é cobrir a fatalidade, mas cobrar solução, né, para que isso não se repita. E é importante que essa redação faça o filtro, tome as precauções para que ela não seja manipulada, né, com o envio de desinformação ou então, né, imagens que tenham sido, né, truncadas
para outros fins que não o do interesse público de informar a população. A primeira chuva, a gente sabia que estava acontecendo. Fake news não era uma coisa tão forte. As pessoas, de fato, não tinham nem essa intenção de mandar uma notícia falsa para a gente. Já de 2022, não. A imagem chegava e mesmo diante de todo o caos, a gente tentava checar aquela imagem. Aí ligava para a prefeitura, esse morro aconteceu, tentava falar com aquele morador, que a gente tem os mecanismos de checagem, né? Ah, falou, não fui eu, foi meu amigo, foi não sei quem. Você vai ligando para o amigo e não tem fim. Então, é uma imagem que provavelmente pode não ser verdadeira. Então, chegaram imagens que não eram do Recife, imagens antigas, de outras chuvas, de outras cidades. Mas, isso é o mínimo, sabe? A maioria das pessoas, ela contribui para que a gente, assim, faça um bom jornalismo, porque ela entende que a gente fazendo um bom jornalismo está ajudando também a comunidade dela e ela, né? Já faz 2 anos que... 2 anos já? 2 anos. Mas nem só de assuntos pesados vive o A senhora que estava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático, o pessoal foi ajudar. Pode falar. Já teve um momento que a gente criou nosso próprio calendário de brincadeira. A gente só conseguia fazer se a gente também tivesse um tom jornalístico sério, com a maturidade também para poder cobrar aquilo ali. E para que a gente começasse um relacionamento com as assessorias de imprensa, tanto de empresas privadas quanto órgãos públicos, e a gente começasse a obter respostas mesmo da turma, entender o que eram aqueles acontecimentos e buscar os responsáveis. O Recife Ordinário está sempre atento ao que rola no NE1. Muitas coisas que rendem é falar de chuva e de calor em Recife. A gente sente muito calor e automaticamente do nada Recife bipolar. O negócio é o seguidor se identificar com aquele meme. Se identificou, já é certo que vai viralizar. Então, quando a gente quer fazer um meme e quer trazer que é fake news, a gente coloca lá fake news, coloca um texto completamente lúdico, uma fonte completamente lúdica. Mas assim, mesmo assim, ainda tem pessoas que acreditam que tem um tubarão andando no canal da Agamenon, sabe? Rua Córrego do Sargento, Linha do Tiro, um bairro na zona norte do Recife. Eu vim bater nesse endereço para conhecer um veículo de mídia independente criado há uns 5 anos. Gilberto é um dos criadores. Eu queria que você me contasse um pouco mais da história do Sargento Perifa. Então, a gente surgiu no dia 28 de maio de 2020, no meio de uma pandemia, no lockdown. E aí a gente tinha algumas inquietações de dar visibilidade a outras coisas que aconteciam na comunidade. Então, mostrar esse outro olhar, as coisas positivas que aconteciam dentro do Córrego do Sargento. Foi assim que conhecemos Dona Joselma, técnica de enfermagem que atende de graça moradores da comunidade. Eles precisam de nós, né? Eles me ajudam também. E o professor Luan, que dá aulas gratuitas de jiu-jitsu. Surgiu essa chama, né, de querer passar para as pessoas, passar para as crianças de forma gratuita o jiu-jitsu. E andando aqui pela comunidade, a gente encontrou um garoto que saiu correndo para buscar as medalhas dele, que ganhou fazendo jiu-jitsu. Aulas com o professor Luan, foi, André? Quantas são? Conta aí. Tem 4 aqui. Por quê? Tem mais, é? Eita, poxa, quantas? Tem 7. 7, é? Gilberto é jornalista e criou o Sargento Perifa com uma amiga também jornalista. A gente vê a Globo muito atuante com matérias e quadros mesmo dentro da comunidade, dando visibilidade às ações que acontecem aqui. Essas matérias ajudaram muito em aumentar a nossa visibilidade e a gente conseguir mais parceiros e mais pessoas para que pudessem aplicar projetos aqui no Perifa. Por falar em visibilidade, é importante lembrar que mudou também a forma de assistir ao NE1. Tem a sala de casa, mas também na tela do computador, do celular, pelo Globoplay. A gente consegue acompanhar pelo Globoplay o NE1. A gente escuta as pessoas de verdade, as entrevistas nas ruas, o que as pessoas falam. Tamires é pernambucana, mas mora entre Minas Gerais e Goiás há 10 anos. Hoje em dia, qual é o tipo de matéria que você gosta de ver? O Carnaval, Galo da Madrugada, Olinda, a participação tanto na cidade quanto no Marco Zero, né? E aí depois vem o São João da Capital. Então, assim, são vários eventos no ano que tem que dar, que a gente sente falta. E quer turma mais conectada que os jovens?
Um quadro do ENE1 dá um empurrãozinho para essa galera conquistar a tão sonhada vaga na faculdade. É o Projeto Educação. São aulas com os assuntos que mais aparecem no Enem e estão no nosso dia a dia. E um aulão presencial com estudantes de todo o canto do estado. Então a gente fez um convite para esses professores e eles começaram a dar aulas para o vestibular, né, específicas para o vestibular, o que eles faziam dentro do cursinho na TV. E aí começou como uma série de matérias e depois uma série, no começo eram 15 matérias, depois uma série de 60 matérias. O aulão, acho que é um dos projetos mais bonitos que a gente tem, porque, né, envolve a educação. E a gente conseguia trazer 4.500, 5.000 estudantes de escolas públicas e de toda a região. Tem aluno que viajava 10 horas para vir para esse aulão. E vai voltar? A gente está batalhando para isso. A gente está já fazendo várias reuniões e tudo indica que ainda vai ser um pouquinho mais cedo, em setembro. Boa. Esse é o ENE1, ele vai estar sempre oferecendo serviço, saúde, entretenimento, mas a gente vai estar sempre de olho no que é que o telespectador gosta, do que é que ele espera e como ele gosta de ver isso, qual é a linguagem que ele usa. E essa linguagem está cada vez mais dentro do ENE1. E para manter a tradição do quadro Vida Real, que a gente mostrava as coisas boas também do bairro, tem alguma pessoa, algum projeto que eu deveria conhecer aqui? Tem minha filha ali do Arte e Vida, que é um projeto que ela faz para crianças que não têm condições e aquelas que têm condições. Tua filha? É, minha filha. E é aqui pertinho, dá pra gente ir? Ali, logo ali, vamos lá. Essa é minha filha, Leidiane. Oi, Leide, tudo bom? Leide aprendeu balé no projeto Área Social e decidiu oferecer aulas gratuitas para jovens da Muribeca. Esther é uma das alunas do Arte Vida. O que você gosta da aula, Esther? Eu gosto muito da tia, minha professora. Eu gosto de fazer borboletinha. Eu gosto de fazer plié. Também tem aulas de Muay Thai. Eu tenho meus alunos, os meninos que poderiam estar na rua e estão aqui dentro, treinando, fazendo o que gostam, e isso me deixa muito feliz. Mudou a minha vida, mudou a vida das minhas filhas e está mudando a vida de muitas outras crianças daqui. Muribeca tem talento. Tem talento. Muribeca vive. E olhando para o futuro, o que esperar do ENE1? Olha, o ENE1 eu sei que vai ser cada vez mais tecnológico, ele vai sempre aderir ao que tem de mais novo, mas uma coisa que vai fazer sempre parte do ENE1 é a conexão com as pessoas, a conexão com as comunidades. Isso é a essência do ENE1. A palavra é essa, conexão. A gente se conecta com você todos os dias aqui por meio do ENE1. E olha, nós vimos aí a citação do Conjunto Muribeca no início, no final da reportagem, com algumas questões, reclamações da comunidade em relação à falta de ônibus, o abastecimento irregular de água também, o lixo nas ruas. A gente reforça aqui sempre o compromisso do ENE1 de continuar buscando essas respostas para a comunidade, continuar fazendo essa mediação com o poder público. E são as respostas que você vai ver agora. Sobre a falta de ônibus, a Secretaria Executiva de Mobilidade de Jaboatão informou que se reuniu com representantes do Conjunto Muribeca e ficou decidido que a linha de transporte complementar, que atende a comunidade, vai circular em horários especiais aos domingos. Em relação ao excesso de lixo nas ruas, a Secretaria Executiva de Conservação Urbana e Patrimonial da Prefeitura de Jaboatão explicou que a coleta no Conjunto Muribeca é feita de segunda a sábado e pediu que os moradores colaborem, colocando o lixo apenas nos locais corretos. Sobre a água chegar na torneira das casas, só de noite fraquinha, a Compesa explicou que a rua Praia de Fortaleza, em Jaboatão, está no final da rede de distribuição do sistema Muribequinha e, por isso, existe uma dificuldade maior no abastecimento. A Compesa disse que está fazendo testes e ajustes no sistema para aumentar o tempo de abastecimento ou transferir para o período diurno. A companhia disse que até junho, a conclusão de uma obra no sistema Gurjaú vai beneficiar o abastecimento na região.
a gente vai continuar acompanhando. E a gente volta a falar ao vivo. Agora eu estou bem na entrada aqui de uma ONG. Eu falei que eu ia te contar sobre os projetos sociais que funcionam aqui na Ilha de Deus. A ONG Saber Viver vem para cá. As mulheres da comunidade estão todas reunidas aqui, belíssimas, para conversar com a nossa equipe. Eu já quero falar com a Nalva. Nalva, que tem um papel muito importante aqui na Ilha de Deus e nos recebeu aqui. A Nalva é filha de Dona Beró, que começou esse trabalho lá na década de 80 ainda. A ONG tem o tempo do NE1, é de 1983, foi aí que nasceu esse trabalho. A ONG foi formalizada em 1997. Você deu continuidade, né, Nalva, ao trabalho lindo que sua mãe começou aqui. Boa tarde. Exatamente, boa tarde, gente. Realmente eu estou dando continuidade ao trabalho da minha mãe, né, que foi Beró, que é Beró da ilha, que não está mais entre nós, mas o trabalho dela foi um trabalho muito importante aqui. Ela foi uma cantora e compositora da comunidade, ela compôs músicas e assim, e foi uma pessoa que ficou marcada dentro da comunidade, né? Foi homenageada com uma creche também no nome dela. E o que, a partir deste trabalho, resultou em mudanças aqui na comunidade? Nas décadas de 80, 90, inclusive, esse lugar já foi conhecido como Ilha Sem Deus, porque não tinha saneamento, não tinha ponte. A população vivia com muitas dificuldades e vocês conseguiram levantar esse lugar. Exatamente, foi a força das mulheres, né? A gente se reuniu, eu ainda era criança na época, mas escutei as histórias e estou dando continuidade ao processo, ao trabalho da comunidade. Mas foi uma fase muito difícil, foi uma época que a comunidade, na verdade, pedia socorro, porque era fome, né? A gente enfrentou uma poluição muito forte, que foi nos anos 80, e foi aí que surgiu a ONG Saber Viver, né? E com várias atividades, fomentando o empreendedorismo feminino. Vou aproveitar, Nalva, que você está aqui para a gente conversar com outras mulheres também, conhecendo aqui o exemplo também da Fátima. Fátima, o que mais você gosta aqui da Ilha de Deus? Não foi fácil esse começo, como eu estava conversando ali com a Nalva, mas vocês levantaram esse lugar com a força das mulheres, das pescadoras, das catadoras de marisco. Queria que você contasse um pouco para a gente. Eu só tenho orgulho, né, da comunidade que a gente mora, né? A gente é uma comunidade pesqueira. E ter esse projeto aqui da Saber Viver, que ajuda muito a comunidade, isso é uma alegria pra gente. E eu tenho orgulho de dizer que moro na Ilha de Deus. E ao longo dos anos, por diversas vezes, a TV Globo esteve por aqui. A TV Globo está completando 60 anos, há mais de 40 anos, acompanha também as atividades da ONG. Eu queria saber qual a tua relação todos os dias ali na hora do almoço, assistindo. O que é que você gosta de ver na TV? Eu gosto muito de ver sobre o calendário, que quando visita as comunidades, que fala... Quando chega lá, né, que diz assim, olha, tal data tem que calendário. Resolver. Eu acho muito bonito. E quando diz assim que resolveu o problema das comunidades, é que é lindo. A senhora se sente representada, dona Fátima? Com certeza. Ali pela luta também daquela comunidade? Com certeza, porque também já fizeram isso na nossa comunidade, não com calendário, mas fizeram com outros tipos de trabalho. Que bom te conhecer, Fátima. Muito obrigada, viu? E aqui tem muitas mães, tá? Muitas pessoas que, inclusive, têm os filhos matriculados aqui em relação aos projetos sociais. A Elisângela é uma delas, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Elisângela, que tem 2 filhos aqui. Tenho 2 filhos. Tem um na Saber Viver e tem um no futebol. Um no futebol, a menina também faz reforço escolar e é muito bacana de ver isso. Natália, quero saber mais histórias da Ilha de Deus com você. Salve, salve! Está no ar o Som e Ação. E o Som e Ação de hoje, nós estamos aqui com o CPP, com o doutor Marconi pronto, e também estamos aqui com Terezinha, filha, diretamente da Ciranda das Mulheres. Salve, salve! Esse é o programa Som e Ação, Edson Fly, diretamente da Rádio Boca da Ilha, rádio que não tem papas na língua. Caranguejuçá é arte e solidariedade. Falou aí, Edson Fly. Tudo bem, Edson? Um dos fundadores aqui da ONG Caranguejuçá, que é um núcleo de comunicação da Ilha de Deus, que já existe há 26 anos, né, Edson? Fala um pouquinho dessa história pra gente. Boa tarde a todas e a todos. São 26 anos de muita luta, de resiliência, resistência
a fim, sobretudo, de estarmos incidindo e fazendo advocacy política dentro da comunidade da Ilha de Deus e da cidade do Recife, a partir da realidade dos territórios tradicionais pesqueiros do Recife. Todo mundo escuta, né, em pontos que estão espalhados pela Ilha de Deus, a programação de vocês. Sim, a rádio tem 20 caixinhas espalhadas em toda a comunidade, mas para além da caixinha nas comunidades, claro que a gente utiliza da tecnologia, né, da internet, enfim, dessa possibilidade de ampliar as vozes dos territórios tradicionais pesqueiros. Edson, vou te pedir para se aproximar mais, porque você começou a nossa participação aqui no NA1, né? Apresentando esse programa, você tem convidados hoje que são convidados importantes na atuação que a ONG tem aqui na comunidade. Sim, nós estamos hoje com o Dr. Marconi Proto, que é do CPP, que é do Ciclo Psicanalítico de Pernambuco, e com Terezinha Filha, que é da Ciranda da Mulheres e também do Caranguejuçá, né, que tem um trabalho importantíssimo dentro da perspectiva de cuidados mentais, da saúde mental, mas também da saúde da mulher e dos direitos das mulheres dos territórios tradicionais pesqueiros. Deixa eu ver se eu consigo esticar aqui para falar com o Dr. Marconi Proto. Me fale um pouco desse trabalho, né, de atendimento com a comunidade. Saúde mental é algo muito importante e vocês oferecem esse serviço de maneira gratuita aqui, né? Em trabalho conjunto com a ONG. Com a Caranguejuçá. Então, nós somos 11 psicanalistas, 7 dentre nós atuamos aqui na Ilha de Deus, aqui na Caranguejuçá, fazendo atendimento individual, não é? Atendimento através de rodas de conversa, atendimento às agentes sociais de saúde, não é? E grupos de crianças, né? E mais 4 profissionais que dão uma retaguarda no sentido dos estudos teóricos e técnicos, não é? Trabalho muito importante também de Terezinha com a Ciranda das Mulheres, ela que também é cofundadora aqui da Caranguejuçá. É isso aí. Eu sou sócia fundadora, né? A gente tem desenvolvido várias atividades e uma delas é com a Ciranda de Mulheres, né? Que é uma ação voltada, direcionada para a organização política e o autocuidado das mulheres, né? A Ciranda vem desenvolvendo várias atividades com mulheres pescadoras de vários territórios, mas tem esse papel fundamental no combate à violência, no combate ao racismo. Muito obrigada, Terezinha. Muito obrigada a todos. Um prazer participar, né, desse programa também e trazer esse trabalho tão importante para a comunidade aqui para o NA1 também. Maristela, a gente volta com você. Quantas atividades desenvolvidas aqui na Ilha de Deus, né, Natália? Depois do intervalo você vai ver muito mais dos projetos sociais que são desenvolvidos por aqui. Não sai daí, o NA1 volta em instantes. Até já! Estamos de volta com mais NA1 especial na sua tela, em comemoração aos 60 anos da TV Globo. As nossas edições estão celebrando tanto tempo de história, de conexão com você. E hoje nós estamos ao vivo aqui na comunidade da Ilha de Deus, que fica na zona sul da capital pernambucana, entre os bairros da Imbiribeira e do Pina, uma área muito bonita, cercada por manguezais. E a gente se impressiona quando chega por aqui com as ruas estreitas, as casinhas coloridas, a afetividade das pessoas e principalmente a força do empreendedorismo que tem por aqui. Daqui a pouco a gente vai contar um pouco mais das histórias da Ilha de Deus, mas agora eu quero te convidar para a gente falar um pouquinho sobre o Comida de Boteco, esse concurso que movimenta 46 bares aqui da região metropolitana, do Recife, Olinda, Jaboatão, também Camaragibe. Os pratos custam R$35. E olha só que bacana, além de experimentar aí as delícias, o cliente também pode participar votando nos próprios restaurantes até o dia 5 de maio. A gente vai conhecer agora um do bairro da Boa Vista, aqui no Recife, e outro de Boa Viagem, na zona sul da capital. Vamos ver. Meu nome é Sérgio José Alves do Nascimento, no Boteco Espetinho no Prato, fica localizado na Rua Cruzeiro do Forte, 574, Setúbal. Esse prato é uma homenagem que eu estou fazendo, né, ao chefe Rivando, que faleceu no ano passado. Ele é pernambucano e eu me espelhei, né, em alguns pratos, né, da culinária dele e fiz esse prato junto com uma amiga, Dona Germana. Esse prato ele é feito na base da carne de sol,
desfiada, né? Puxada na cebola juliana, feijão verde, arroz, pirão de queijo e a pimenta de biquinho que não pode faltar, né? E aí eu coloquei também uma sobremesa, que é um bolinho vulcão, né? Com chocolate meio amargo. Eu fui garçom durante muito tempo, né? 25 anos. E eu perpetuei esse sonho, né? Muitos anos. E consegui. Meu primeiro bar foi na rua, né, paralela. Com esse restaurante eu consegui dinheiro, comprei isso aqui, fechei o de lá, fiquei só com esse. Aqui eu me sinto na minha casa, né, meus amigos, clientes. Né, aqui eu me sinto bem, me sinto um homem realizado. Tenho meu filho, minha esposa, tenho o Marlon, que está comigo já há 11 anos. É uma equipe firme e fechada. E esse bar está aqui desde 2013. O desafio e dificuldade foi a pandemia, né? Graças a Deus eu consegui, estamos aí, lutando para manter viva a história. A diferença do meu bar é o karaokê, que inclusive eu canto com os clientes, né? O meu bar é um bar noturno, que ele abre sempre a partir das 18 horas, 100 horas para fechar. Quando chega a galera, rapaziada, e para estimular eu vou e canto, e a festa vai até de manhã. Comida de boteco, ele abre portas, né? Ele dá oportunidades. Uma vez que você entra, você se torna fanzaço e tipo, é muito gostoso você participar do Comida Boteco. O Comida Boteco é tudo na minha vida hoje. Tem muita gente aí boa, mas eu não vou ficar para trás não. Estou lutando aí, eu tenho certeza que esse ano acho que eu levo o pódio. Eu nunca fiz faculdade, né, gastronômica, eu aprendi na raça. Inclusive os pratos que do Comida Boteco, todos os anos sou eu que elaboro, né. Quem tiver seu sonho, não desista, porque se você persistir, você consegue. É só amar o que faz. Eu, por exemplo, eu amo o que faço e não vejo fazendo outra coisa a não ser, né, atender o público e oferecer o que é de melhor. Eu sou Tainá Passos, da Dum AG1, culinária diaspórica, e o nome Dum AG1 é o nome iorubá. E ele significa praticamente comida saborosa. A ideia de trazer a linguagem iorubá é também levar essa linguagem que às vezes é silenciada para que as pessoas também conheçam, que é uma linguagem de origem africana. A feijoada afro-pernambucana é mais do que um tira-gosto, ele é uma referência à culinária ancestral. Além disso, a gente substitui o feijão pelo amendoim cozido. O vinagrete é um vinagrete de azeitonas, né, com um toquezinho de vinho, vinagre de vinho tinto, e a farofa é uma farofa de alho com couve. Desde nova eu sempre trabalhei muito com comida, mas a ideia do restaurante de fato era para promover a autonomia familiar, né, da Dum AG1, e não só isso, mas também de celebrar a minha existência enquanto pessoa que sempre sonhou em ser uma chefe de cozinha e a existência da minha mãe que sempre sonhou em ser uma confeiteira. Hoje a gente trabalha com a minha família e mais 4 colaboradores, né, da minha família é a minha mãe, a minha companheira, e a gente também tem outras pessoas que estão ali sempre fortalecendo a estrutura de manter um restaurante. E um dos desafios, geralmente, é a economia mesmo. E também é uma celebração, porque por mais que a gente esteja resistindo aqui, a gente está dando continuidade às tecnologias ancestrais africanas, afro-indígenas também. Costumo falar que a nossa história enquanto pessoas negras é uma história silenciada em cima da história da gastronomia brasileira. Então não tem como a gente falar sobre a contribuição do povo brasileiro sem citar o povo negro e o povo indígena. Gente, tudo mudou no passado, mas a gente teve o apoio dos outros empreendedores, dos outros donos de bares, né, que chegou, que acolheu, que falou, e foi muito bacana, porque a gente dobrou o faturamento e isso foi muito interessante pra gente. Olha, a gente está com uma boa expectativa, porque, né, o primeiro momento foi bem difícil, mas o segundo momento a gente já dá uma equilibrada, já consegue entender o que foi que a gente errou, o que foi que a gente acertou para poder vir com tudo. E se a gente ganhar, de fato, a gente vai investir no negócio. A lista completa com os 46 botecos participantes do concurso você encontra no G1 Pernambuco. É só apontar a câmera do seu celular para este QR Code que está aparecendo aí na sua tela e ir direto para a reportagem. Agora a gente volta a conversar com Natália Dielu, que está também aqui junto comigo na Ilha de Deus. Por onde você anda, hein, Natália? O que você mostra para a gente agora?
Eu estou aqui, Maristela, ao lado de mulheres muito especiais da Ilha de Deus. A Ilha de Deus já é conhecida a força das mulheres, né, que aqui vivem, que reivindicam melhoria para o lugar onde elas moram. E essas mulheres fazem parte de um projeto muito especial, que é o Ciranda de Mulheres, que é uma iniciativa aqui também da Caranguejuçá. Aurilene, né, Aurilene? Primeiro eu vou começar. Me fala um pouco do que essa ciranda de mulheres traz para vocês. Porque aqui vocês trabalham com formação política, né? Falam sobre ancestralidade. Para você, o que muda essa troca que você tem aqui nesse espaço com outras mulheres? É o empoderamento feminino, né? Que a gente se sente mulheres empoderadas a partir do momento que a gente conhece dos nossos direitos, que a gente aprende sobre a nossa ancestralidade, né? A gente tem força para lutar cada dia mais pelos nossos direitos e assim tem sido na ilha, né? O protagonismo das mulheres aqui na ilha é muito forte e não é diferente com a nova geração, né? Antigamente já foi assim e hoje em dia também é assim com as mulheres que estão chegando. Como é que são esses encontros de vocês? Qual é o seu nome? Edmar. Esses encontros normalmente a gente marca todo mês, né? Mas às vezes quando tem algumas outras novidades, aí Dona Tereza chama a gente vem, participa com ela. Aí é muito especial, porque cada vez que a gente se reúne é uma coisa diferente. Aí é uma coisa muito boa, né? Que graças a Tereza, e assim a gente se sente muito mais forte como mulher aqui dentro da ilha. Edmar, vou levantar rapidinho para falar com mais gente aqui. Porque a gente começou o jornal falando da ponte, que foi uma reivindicação das mulheres. E a gente está o tempo todo falando o quanto as mulheres da Ilha de Deus são fortes. Por que as mulheres da Ilha de Deus são conhecidas por mulheres tão guerreiras? Porque a gente não como é que se diz isso agora? Você estava me falando que vocês são fortes, vocês vão atrás. Mulheres guerreiras, a gente corre atrás do nosso futuro. A gente não espera por nada. A gente não espera por nada, porque eu mesmo desde nova, desde que eu me conheci por gente, eu luto para sobreviver, para criar minhas filhas dignamente. Porque eu vendo meu camarão, eu compro meu marisco, meu sururu, meu saramonete e saio na rua de porta em porta, no carro de mão vendendo. E assim eu faço minha vida, ganho meu dinheiro honestamente, sem precisar ir mexer em nada de ninguém. Mas é muito importante também a gente falar, né? Qual é o seu nome? Adriana. Adriana, que as mulheres também lutam para a melhoria do espaço, né? Porque a força ela já tem, mas o poder público tem que dar estrutura, né? Tem que dar condições para que essas mulheres consigam continuar trabalhando. A senhora é uma veterana aqui, né? Há quanto tempo a senhora mora aqui na Ilha de Deus? Aqui há 54 anos. Eu vim para minha mãe trouxe para morar aqui. Eu estava com 1 ano de idade. Me criei na Maré, nasci na Maré, bem dizer. E deu graças a Deus ser pescadeira. Me orgulho de ser pescadeira. Hoje em dia parei de pescar, mas vendo na feira de Casa Amarela. E qual é o seu nome? Roberta Maria Fernandes. Dona Roberta, então, com esse exemplo, né, de força, de resistência das mulheres, de também organização política para lutar pelos direitos, né, conhecerem os direitos que têm. Então, é assim que a gente se despede, né, na nossa participação nesse jornal tão especial aqui. Muito obrigada a todas vocês, viu, por conversarem com a gente. E agora a gente vai conversar com o Joab, que vai trazer informações sobre compra e venda de veículos, quais são os cuidados que a gente deve tomar. Joab. É isso, Natália. A gente está aqui de volta para trazer essa prestação de serviço, nesses detalhes, porque às vezes em casa, aquela família junta aquele dinheirinho, vai comprar um carro, uma moto e infelizmente acaba caindo em algum tipo de golpe, né? Seja em um veículo que seja roubado ou até mesmo clonado. Aqui ao meu lado está o Eduardo Alves, ele que é agente do Detran, né? Eu vou logo iniciar. Como é que a pessoa pode consultar se o veículo é roubado ou é clonado? Até porque hoje em dia no site do Detran, ninguém consegue fazer essa consulta se não for proprietário, né? Explica melhor para a gente. Boa tarde, Joab. Uma excelente tarde a todos. Existe um aplicativo chamado Sinesp Cidadão. Este aplicativo é possível você consultar a placa de qualquer veículo e lá vai estar a informação se esse veículo ele se trata de um veículo roubado ou furtado. Tem também uma vistoria chamada de vistoria cautelar. Essa vistoria cautelar ela é feita por algumas empresas credenciadas e nessa vistoria sairá um laudo com todas as informações desse veículo, com todo o histórico, desde que esse veículo foi fabricado até a data atual. Então lá também é possível você ter uma segurança que você está comprando um veículo que não é fruto de um ilícito. No site do Detran,
quem quer comprar esse veículo consegue fazer essa consulta? Através do site do Detran, você pode verificar se esse veículo ele tem alguma restrição. Em relação às restrições, quem está vendendo esse veículo, ele pode compartilhar com essa pessoa que está comprando, ou seja, eu estou vendendo o veículo para você, então eu vou acessar o site com a minha conta Gov e vou compartilhar as informações do meu veículo com você. Se eu não compartilhar essas informações, você não tem como verificar essas informações porque são informações restritas, inclusive informações referentes a débitos desse veículo. Então, se o veículo tiver débito, tiver restrições, eu acesso, compartilho essas informações e aí quando você consultar a placa, você vai ter essas informações lá. Olha aí que informação bem preciosa essa que você está trazendo. Agora, em relação à clonagem, há algum órgão que consegue ajudar quem quer comprar o veículo, se consegue consultar? Você também pode fazer essa vistoria. Existe a Delegacia de Roubos e Furtos, onde é feito também a vistoria desse veículo. Então você também pode fazer, além dessa vistoria cautelar, que já é uma vistoria muito completa, ela é uma empresa credenciada para fazer esse tipo de trabalho, você também pode solicitar uma vistoria junto à Delegacia de Roubos e Furtos. Por conta do tempo, Eduardo, eu queria só que você trouxesse algumas orientações para quem está comprando esse veículo, né? Qualquer tipo de veículo. Qual a orientação que você traz, até na transferência mesmo do veículo, da moto ou carro? A grande orientação que a gente sempre dá é, primeiro, você só comprar um veículo após você verificar o veículo, não confiar em toda oferta que você vê, principalmente aquelas ofertas muito vantajosas que a gente vê na internet, um veículo muito abaixo do preço, a pessoa que está pedindo para você fazer um depósito, depositar um dinheiro antes até mesmo de você ver esse veículo, então certamente isso daí você vai estar caindo num golpe. Eduardo, obrigado pela participação aqui com a gente e trazendo essas explicações aqui para quem está nos assistindo. Eu volto com você, Maristela. Muito legal, Joab. Eu sigo daqui do coração da Ilha de Deus agora para conversar com a chefe Negra Linda, que tem um instituto que leva o mesmo nome. Boa tarde, tudo bem? O que esse instituto oferece aqui na ilha? O Instituto Negra Linda, ele nasce na Ilha de Deus e hoje a gente atende 10 municípios pernambucanos, todo o litoral, capacitando mulheres para as práticas empreendedoras e de inovação social. E Chefe Negra Linda também nasce daqui dessa comunidade, sou nascida e criada, pega parteira e eu promovo a gastronomia do mangue aqui e o turismo gastronômico. Há 5 anos o Instituto formalizado, mas esse trabalho vem de muito mais tempo, né? Muito mais tempo, né? De 14 anos atrás. E aí começou com a história de uma mulher preta periférica, Chefe Negra Linda, e que ganhou o mundo através de vocês também. Então, a importância da TV Globo, então, nessa divulgação? Muito importante, principalmente na minha nomeação de chefe, né? Que foi a primeira legenda que botaram lá, Chefe Negra Linda, em 2018. Aí veio minha aceitação, né? Que eu não tinha aquela aceitação, não posso ser chefe. E aí vem a TV, bota lá, Chefe Negra Linda. E também, em 2021, Falas Negras mostrou um pouquinho da minha história para o mundo, né? Então, muito feliz com a TV Globo e parabéns. Obrigada e parabéns também por fazer parte da nossa história. Muito obrigada. Vou continuar caminhando por aqui para mostrar um pouco mais. Olha, são muitos projetos. Tem futebol também para as crianças, tá? Tem muita coisa, mas ela estava falando ali sobre empreendedorismo, inclusive, falando sobre as mulheres e a força delas aqui na região metropolitana. Estamos aqui na Zona Sul do Recife. Estou entrando agora num bazar que é promovido por essas mulheres, porque lembra quando eu falei lá, quando eu conversei com a primeira catadora de marisco, ela disse, olha, nem tudo é aproveitado. Olha, não é aproveitado para consumo, mas vem parar nessa mesa aqui. Qual o seu nome, minha querida? Maria José. Maria José, o artesanato, ali do lado tem o bazar, o artesanato que é vendido, é confeccionado e com muito carinho por vocês. Com muito carinho. A gente tem o maior prazer de chegar aqui e pegar o que está na lama, né, que jogaram fora. A gente pega e vem fazer o artesanato e faz essas rosas lindas. E que peças vocês produzem aqui? Aqui a gente produz a flor do marisco, que é aqui tirada do nosso próprio sustento. A gente faz as bolas de marisco, potes para decoração. A gente faz garrafas. A gente faz flor da escama do peixe. E aqui sim é o verdadeiro artesanato da Ilha de Deus. Não existe outro. Seu nome? Cássia. Cássia, e também está com a? Titinha. Como? Titinha. Titinha também, todas elas produzindo aqui. Aqui do ladinho, olha só, tem até uma cortina aqui com o que sobrou do marisco, as conchinhas, tudo que é usado aqui. Tem o bazar aqui do lado também, que elas trabalham aqui todos os dias. Eu vou chamar minha amiga Natália Dielu, que me fez companhia também durante esta edição. A gente está quase encerrando, Natália, mostrando aí as maravilhas da Ilha de Deus.
Eu volto, Maristela, da ilha, da ponte Vitória das Mulheres, para falar sobre gentileza, porque para passar por essa ponte aqui, para entrar na Ilha de Deus, é preciso exercitar a gentileza. Aqui só passa um carro por vez, e se por acaso 2 carros se encontrarem em sentidos opostos, alguém precisa recuar num desses recuos que tem aqui ao longo da ponte, esperar, dar a vez para o outro. Então acho que é um exemplo legal que a gente traz, né? E mais uma vez mostrando o quanto é representativo o trabalho dessas pessoas aqui na Ilha de Deus, as reivindicações dessas pessoas por uma vida melhor. E a gente se despede mostrando a comida de Kita, porque ela preparou um banquete. A gente tem que mostrar, né, que o trabalho dessas pessoas com a pesca do marisco, com o cultivo também do camarão, vira comida gostosa na mesa de muita gente. Então você está vendo aí a comida de Kita na nossa programação. E é assim que eu me despeço e volto para você, Maristela. Que delícia, deu água na boca daqui, hein, Natália Dielu. E olha, aproveita, a festa também é sua, são 60 anos da TV Globo. Passa lá na Avenida Rio Branco, ali no bairro do Recife, para ver o que nós preparamos para você passear também pela nossa história e festejar junto com a nossa equipe. O NE1 é feito todos os dias, com muito carinho, com uma equipe muito dedicada. São editores, produtores. Hoje a gente conta com o apoio da tecnologia. É muita gente envolvida. Eu que apareço aqui na sua tela todos os dias, mas a gente tem uma equipe muito grande por trás e feliz porque está desenvolvendo esse trabalho, levando informação todos os dias para você. Agradeço demais a sua companhia durante o NE1 de hoje. Você fica agora com o Globo Esporte e com as imagens da Ilha de Deus. Esse lugar tão especial, tão forte, de gente batalhadora, que acorda cedo para trabalhar, de pescadores e pescadoras, de empreendedorismo feminino e de um agente que soube levantar esse lugar como ninguém. E que a gente, ao longo dos anos, também teve o prazer de mostrar os projetos sociais desenvolvidos aqui, também para lembrar a preservação do meio ambiente, da riqueza desse espaço e do quanto este lugar é importante para o Recife. Agradeço muito, em nome de toda a equipe, a sua companhia, você que permite que todos os dias nós estejamos dentro da sua casa, e essa conexão vai continuar por muitos e muitos anos.